Tenho vergonha de admitir que, no dia do incêndio, o silêncio do sino me deu uma paz que nunca mais senti. Enquanto o fogo crescia no laboratório, eu fiquei imóvel no pátio, observando o reflexo laranja dançar no vidro, e soube que algo em mim preferia aquele instante ao pânico que viria. 76 anos depois, ainda acordo a ouvir a ausência do sino, e o pior é que, no fundo, quero continuar a ouvi-la. Eu tinha 14 anos e estava atrasado, como sempre. Entrei pelo portão lateral da rua João Afonso quando vi o primeiro clarão. Não era uma chama visível, era um reflexo laranja a dançar no vidro da biblioteca. Lembro-me de pensar que era o sol, mas o sol não se mexe daquela maneira, não treme como se estivesse vivo. O sino não tocou porque o professor Tomás, o diretor, proibiu. Ele disse depois que não queria causar pânico. Que os miúdos iam sair a correr e magoar-se. Que era melhor evacuar em silêncio, turma por turma, como um ensaio. Mas eu estava no pátio quando vi a cara dele, lembro-me até hoje. Ele tinha o lábio inferior a tremer e não conseguia olhar para o fogo. Olhava para o sino. Como se o sino pudesse salvá-lo. Vivo em Aveiro há 76 anos, na mesma rua desde que me lembro. A rua direita, perto da Praça do Peixe. Já não saio muito por causa dos joelhos, mas ainda ouço os barcos a passar no canal de São Roque, às vezes ao fim da tarde, quando o silêncio aperta. O meu neto diz que sou demasiado nostálgico, que vivo no passado. Ele tem razão, claro. Mas o passado não é um sítio onde eu escolha viver. É um sítio que não me larga. A escola foi construída nos anos 40, no tempo do Estado Novo. O edifício principal era daquelas fachadas cinzentas que parecem um carrancudo, com janelas altas e estreitas. O sino estava na torre central, acessível por uma escada de caracol tão apertada que dois adultos não se cruzavam. Diziam que tinha sido fundido numa oficina em Ilhavo, que o ferro veio de um navio naufragado. Nunca confirmei. Mas gostava de acreditar. Na altura do incêndio, eu estava no 8º ano. Era miúdo magro, distraído, daqueles que os professores esquecem nos intervalos porque não dão problemas nem são particularmente bons a nada. A minha mãe trabalhava na fábrica de cerâmica da Vista Alegre e chegava a casa tarde, com as mãos vermelhas do barro. O meu pai tinha ido para a França nos anos 70, como tantos outros da região, e nunca mais voltou. Não por mal, julgo eu. Simplesmente deixou de escrever. A escola era um sítio onde eu passava tempo, não um sítio onde eu aprendia. Até conhecer a professora Beatriz. Ela chegou nesse ano, setembro de 1999. Vinha transferida de uma escola no Porto, diziam que tinha pedido mudança por causa de um desgosto qualquer. A verdade é que ninguém sabia ao certo. O que se via era uma mulher nova, à volta dos 28 anos, com cabelo preso num coque imperfeito e uma bata branca que cheirava a álcool e a papel. Era professora de ciências. No primeiro dia, ela entrou na sala e não fez a chamada durante 10 minutos. Ficou a olhar para nós. Depois disse: "Vocês não precisam de saber nada do que está nos manuais. Precisam de saber o que acontece quando juntam vinagre com bicarbonato de sódio. O resto é paisagem." O professor Tomás, que dava física e era o veterano, odiou-a imediatamente. Ele estava na escola desde 1975. Tinha visto o fim da ditadura, a chegada da democracia, as reformas todas do ensino. Dizia sempre que os professores novos vinham com ideias e saíam com desilusões. Era um homem alto, de ombros curvados e dedos amarelos do tabaco. Nunca o vi sem um cigarro atrás da orelha, mesmo depois da lei proibir fumar dentro da escola. O choque entre eles foi inevitável. A Beatriz queria fazer experiências, levar os alunos ao exterior, mostrar-lhes que a ciência não estava nos livros. O Tomás dizia que método é método e que não se aprende a nadar saltando para a água sem saber primeiro a teoria. Discutiam nos intervalos, à porta da sala dos professores, com vozes controladas. Eu passava por eles a caminho do bar e ouvia bocados. "Tu não podes ensinar entropia a miúdos que não sabem a tabuada, Beatriz." Eles não precisam da tabuada, Tomás. Precisam de perceber por que é que as coisas se desfazem. Há um programa para cumprir. Foi nesse momento que percebi que o professor Tomás não estava a falar só da tabuada. O programa está na gaveta há 30 anos. Não achas que está na altura de o arejar? Ninguém percebia por que é que ela insistia tanto. Nós, os alunos, achávamos que era teimosia ou excesso de energia. A Inês, que era minha melhor amiga na altura, dizia que a professora Beatriz tinha um brilho nos olhos quando falava de ciência e que aquilo não era normal. A Inês sempre teve jeito para reparar nas coisas que os outros ignoram.
A escola ardeu a 12 de fevereiro de 2000. Uma quarta-feira. O fogo começou no laboratório de química, como disse, mas ninguém soube explicar a causa. O inquérito concluiu que foi um curto-circuito. Eu nunca acreditei. Na noite anterior, tinha visto o professor Tomás a sair do laboratório às 8 da noite. Eu estava no pátio a fumar um cigarro roubado do maço do meu tio, escondido atrás do polivalente. Vi-o fechar a porta com cuidado, verificar 2 vezes a fechadura, e depois ficar parado ali, a olhar para nada. Não era um olhar normal. Era o olhar de quem está a despedir-se. Eu não disse nada a ninguém. Na altura, achei que não tinha importância. Ele era o diretor, estava no laboratório, normal. Só muitos anos depois percebi que o olhar dele era o mesmo que se tem quando se decide deixar ir qualquer coisa. Quando se escolhe o que se perde. A escola ardeu quase toda. A fachada ficou negra, as janelas estilhaçaram, os livros da biblioteca transformaram-se em cinza que voa até o rocio. Dizem que se viam pedaços de papel queimado a cair no canal durante dias. O sino derreteu. Não completamente, mas ficou deformado, pendurado num ângulo estranho, como se tivesse desistido de ser sino. A comunidade juntou-se para reconstruir. Foram precisos 2 anos. Houve angariações de fundos, festas na Praça do Peixe, um concerto de fado no Teatro Aveirense. A minha mãe deu um dos seus pratos de cerâmica para um leilão. A Inês vendeu pulseiras feitas à mão. Toda a gente deu qualquer coisa. O professor Tomás liderou a reconstrução. Passava os dias nas reuniões com a Câmara, com os arquitetos, com os pais. Nunca o vi tão ativo. Era como se o incêndio lhe tivesse dado um propósito novo. A Beatriz também participou, mas de forma diferente. Ela queria que o novo laboratório tivesse janelas grandes, luz natural, espaço para os alunos se sentarem no chão. O Tomás queria bancadas fixas, cadeiras alinhadas, um quadro negro bem grande. Venturum as bancadas fixas. No primeiro dia na escola nova, em setembro de 2002, o sino estava de volta. Tinha sido restaurado por um ferreiro de Ilhavo, que passou meses a martelar o ferro até lhe devolver a forma. Diziam que o som era o mesmo, mas eu sabia que não era. O som antigo tinha uma vibração diferente, uma espécie de tremor que se sentia no peito. Você já sentiu que, depois de algo ser restaurado, perdeu aquela vibração única que só existia antes? O novo sino era limpo demais. O que ninguém sabia, e eu só fui descobrir muito mais tarde, é que o professor Tomás pediu para ficar com os restos do sino original. Guardou-os numa caixa de madeira, no seu gabinete. Durante anos, ninguém soube. Quando ele se reformou, em 2010, levou a caixa consigo. Ninguém perguntou o que tinha dentro. A Inês morreu em 2005. Leuquimia. Tinha 20 anos. Foi dos poucos alunos daquela escola que chegou à faculdade, estudou bioquímica na Universidade de Aveiro. No dia do enterro, a professora Beatriz apareceu. Já não dava aulas na escola, tinha ido para uma escola em Coimbra. Ficou ao fundo da igreja, sem se sentar, e saiu antes do caixão. Eu estava no banco da frente e via sair. Ela não chorou, mas levou a mão ao peito, como quem segura qualquer coisa que se desprendeu. Foi a Inês que me disse, uma semana antes de morrer, que o professor Tomás sabia a verdade sobre o incêndio. Ela tinha encontrado uma carta dele na secretária da biblioteca, uma carta que ele escreveu e nunca enviou. Dizia que o fogo não foi um acidente, que ele próprio tinha decidido não ativar o alarme, que achava que a escola precisava de arder para nascer de novo. Eu li a carta. A Inês mostrou-me. Era uma letra miúda, nervosa, num papel com o timbre da escola. Dizia qualquer coisa como, sei que o que fiz não tem perdão, mas algumas árvores precisam de queimar para que o solo renasça. Esta escola estava morta há anos. Eu matei-a para salvar. Eu nunca contei a ninguém, nem a professora Beatriz, que passou anos a perguntar-se o que realmente aconteceu, nem a minha mãe, que ajudou a reconstruir a escola com as próprias mãos. Guardei a carta. Ainda tenho, no envelope no fundo da gaveta da mesa de cabeceira. O papel está amarelecido e a tinta desbotar, mas as palavras continuam lá. Agora, quase 25 anos depois, olho para trás e pergunto-me, o que é que eu devia ter feito? O que é que qualquer pessoa devia ter feito na minha posição? A verdade custa sempre mais do que a mentira que a substitui. Mas guardar a verdade também tem um preço. E eu paguei-o todos os dias desde que a Inês me entregou aquela carta. O mais estranho é que a escola, de facto, renasceu.
Tornou-se uma das melhores da região. Em 2019, o governo atribuiu ao professor Tomás o prêmio de professor do ano. Homenagearam-no no Salão Nacional do Ensino. Diziam que ele tinha dedicado a vida à educação e que a reconstrução da escola era um exemplo de resiliência. Deram o nome dele a uma das salas. A Sala 22, a antiga sala onde ele deu a última aula antes do incêndio. Dizem que ele chorou na cerimônia. Eu estava lá. Fiquei ao fundo, como a Beatriz fez no funeral da Inês. Viu-a receber a placa, a agradecer à comunidade, à Câmara, aos professores. Não disse nada sobre o incêndio. Não disse nada sobre o que fez. Aplaudi com toda a gente. O que mais me custa não é o que ele fez. É que ele tinha razão. A escola que ardeu era um edifício cinzento, triste, onde os miúdos passavam os dias a olhar para o relógio. A escola que ele ajudou a construir é um sítio onde se ouve riso nos corredores, onde há painéis de azulejos feitos pelos alunos, onde o laboratório tem janelas grandes que deixam entrar a luz. Se ele não tivesse feito o que fez, talvez nada disto existisse. Mas isso justifica tudo? Pode uma árvore crescer num solo que foi regado com cinza de livros queimados? O sino nunca tocou, e é por isso que ainda estou aqui para te contar o que ninguém quer ouvir. Eu nunca soube o que a professora Beatriz pensa disto. Ela reformou-se há 5 anos e vive em Coimbra, ao pé da filha. Ouvi dizer que escreveu um livro sobre o ensino das ciências, mas nunca o li. Talvez tenha medo do que vou encontrar. Talvez tenha medo de não encontrar nada. E o verdadeiro erro aqui é achar que a memória serve para nos dar paz. A memória serve para nos lembrar que não estamos em paz. E a Beatriz, ao longo dos anos, nunca se deu ao trabalho de justificar a sua versão dos factos, porque sabia, como eu, que a verdade é uma questão de quem a conta. Ela preferiu ficar calada. E isso, de certa forma, é a maior derrota de todas. Na semana passada, passei pela escola. Já não ia lá há anos. Estava diferente. Pintaram a fachada de azul claro, um azul que me fez lembrar o céu de Aveiro depois de uma tempestade. O sino estava no mesmo sítio, mas agora um mecanismo elétrico que o faz tocar. Já não precisa de mãos. Você acha que a decisão de substituir o toque manual do sino por um mecanismo elétrico apagou a memória do que aconteceu naquele dia ou apenas a modernizou? Já não há corda para puxar. Fiquei ali uns minutos a ver os alunos a entrar. Miúdos novos, mochilas às costas, conversas que não percebia. Um deles parou ao pé de mim e perguntou: "Está perdido, senhor?" Eu podia ter dito que sim. Que estou perdido desde fevereiro de 2000. Que nunca mais encontrei o caminho de volta para o sítio onde as coisas eram simples. Mas não disse nada. Sorri e respondi: "Estou só a ver o sino." Ele encolheu os ombros. "É só um sino velho." "Só um sino velho." É verdade. É só um sino velho, restaurado, pendurado numa torre, que toca todos os dias à mesma hora. Mas há qualquer coisa que ele guarda, qualquer coisa que eu sinto quando olho para ele. Uma espécie de aviso. Um eco de um som que já não se ouve. O que me impressiona, a esta altura, é como a Inês nunca quis saber o que fazer com a carta. Ela mostrou-ma, entregou-ma, e depois disse: "É contigo." Tinha 19 anos e estava num hospital a fazer quimioterapia. E ainda assim, foi ela que me entregou a responsabilidade. Será que ela sabia que eu ia guardá-la para sempre? Que nunca ia ter coragem de a destruir nem de a mostrar ao mundo? Talvez ela me conhecesse melhor do que eu próprio. A escola comemorou o 70º ano de existência em 2015. Fizeram uma festa enorme. Vieram antigos alunos de todo o país, alguns de França, do Canadá, do Luxemburgo. O professor Tomás discursou. Disse que a escola era um barco que navegou contra todas as correntes e que cada tijolo foi posto com amor. As pessoas choraram. Bateram palmas. Eu bati palmas também, mas as minhas mãos não faziam barulho. A Sala 22 foi oficialmente batizada com o nome dele. Sala Professor Tomás Marques. Há uma placa na porta, em bronze, com o nome dele gravado. Dizem que ele próprio escolheu a fonte, uma fonte antiga que se usava nos documentos do Estado Novo. Nunca ninguém comentou a ironia. Nessa noite, eu não consegui dormir. Levantei-me, fui à gaveta, tirei o envelope. A carta ainda estava lá. Li-a outra vez, devagar, como quem bebe qualquer coisa amarga. Depois dobrei-a, voltei a pô-la na gaveta, e sentei-me à janela. O canal de São Roque estava escuro, sem barcos, sem luzes.
Só a água parada, a refletir o céu. Eu pensei na Inês. Pensei no que ela me disse na última vez que a vi, no hospital. Ela estava magra, sem cabelo, mas os olhos ainda tinham aquele brilho de quem repara em tudo. Ela disse: tu vais ser velho, vais olhar para trás e vais querer ter feito qualquer coisa. Não esperes até lá. Es prêt. Já sou velho. Já olho para trás. E ainda não fiz nada. Talvez a verdadeira coragem não seja contar a verdade. Talvez seja viver com ela, carregá-la todos os dias, sem esperar que o peso desapareça. Talvez seja isso que o professor Tomás fez. Ele carregou o que fez, e ainda assim construiu qualquer coisa a partir disso. Não o absolve, mas torna-o humano. Não sei se a Beatriz alguma vez soube da carta. Não sei se suspeitou. Às vezes penso que ela sabia, que sempre soube, mas que escolheu não agir. Noutros dias penso que ela era a única que não sabia nada, e que isso a tornava mais feliz de todos nós. A questão é, quem é que soube o quê? E o que é que o conhecimento nos obriga a fazer? Tu, que estás a ouvir isto, se tivesses a carta na mão, o que é que fazias? Destruías? Cantavas? Ou guardavas, como eu, para o resto da vida? O sino continua a tocar. Todos os dias às 8:30 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde. Os alunos já não olham para ele. É só um som de fundo, como o barulho dos carros ou o vento. Mas eu, quando ouço, paro. Fico imóvel. Fecho os olhos. E por um segundo, ouço o som antigo, o som do ferro a tremer, o som de um sino que já não existe. E lembro-me da Inês, da Beatriz, do Tomás, de todos nós. Da escola que ardeu, da escola que nasceu. Do que se perdeu e do que se encontrou. E penso que, talvez, não haja diferença entre uma coisa e outra. O sino toca. Isso é o suficiente. A carta do Tomás para Inês, terias destruído ou guardado como eu? Se esta história te fez sentir aquele silêncio que pesa, o like é para isso. Se ouves um sino que ninguém mais ouve, este canal é o teu lugar.